Uma estética confusa da sua marca vai gerar uma audiência confusa da sua marca também. A gente pega uma pessoa, tá? Você tem um relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa, cada semana, é uma pessoa diferente. Tem uma semana que ela é mais gótica, tem uma semana que ela é mais hippie, tem uma semana que ela é mais moderna, tem uma semana que ela é mais criativa e artística, enfim. Você se relacionando com essa pessoa, você não vai confiar tanto nessa pessoa assim, certo? Certo, porque você não consegue entender quem essa pessoa é, qual é a personalidade dessa pessoa, quais são os gostos dessa pessoa. E a mesma coisa acontece quando se trata da sua consumidora com a sua marca. Por quê? Porque ela vai ficar extremamente confusa, ela não vai entender sobre o que é a sua marca. E quando a gente está falando de marca com o consumidor, a gente está falando sim de um relacionamento interpessoal. A gente está numa era em que as pessoas estão querendo pertencer cada vez mais a algo, porque as pessoas estão se sentindo um pouco vazias, né? Por conta de tudo que a gente anda passando, por conta da modernidade, por conta das redes sociais, enfim, por conta da falta de conexão genuína. Então a sua marca, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa para fazer isso daqui. E um visual incoerente, essa falta de estética bem alinhada, bem definida, ela vai gerar falta de direção e ela vai gerar falta de profissionalismo. E quando a gente fala de marca, a cliente tem que confiar muito na sua marca. Ela tem que entender que você se importa com a sua marca. Porque se você não se importa com a sua marca, por que diabos a sua cliente se importaria com a sua marca? Ela não vai se importar. E, consequentemente, ela não vai vender, tá bom? Então, quando a gente está falando de post, quando a gente está falando de campanha, quando a gente está falando de embalagem, tudo isso tem que ter um estilo, um filtro, uma estética, uma fonte muito bem definida e muito bem alinhada. E isso vai gerar consistência e isso vai gerar coerência na sua marca. A gente pega a The Row, por exemplo, que é uma marca das irmãs Olsen, né? Que nada mais é do que elas começaram, se eu não me engano, fazendo a camiseta perfeita, assim, a camiseta básica perfeita, e elas foram relançando outros produtos. A gente entra aqui no Instagram deles, nas redes sociais, a gente não vê praticamente fotos de produtos. A gente vê uma estética, a gente vê um universo de marca, a gente vê um lifestyle aqui. Então é nítido que quando a gente entra no Instagram, que a The Row, ela preza por pessoas que realmente têm essa pegada mais de arte, mais de design, que gostam de paisagens e coisas bonitas. E imagina, então, se a The Row, cada semana, ela postasse uma coisa diferente. Se cada semana a The Row fosse uma marca diferente. Então, uma semana ela é gótica, uma semana ela posta coisas mais boêmias, uma semana ela posta coisas mais artísticas, uma semana ela posta, sei lá, coisas mais bregas. Ninguém ia entender a marca, ninguém ia confiar nessa marca. O seu feed, a sua marca, todos os pontos de contato com a sua consumidora tem que ser um universo. E eles têm que estar consistentes. E eles têm que estar coerentes. Não adianta você se posicionar como uma marca bonita, uma marca estética, uma marca cultural, uma marca criativa, se, por exemplo, a sua embalagem não ressoa com isso. Se a cliente recebe uma embalagem em casa, toda, sei lá, de papelão, sem absolutamente lé nem cré, feia e desgastada, sabe? Vai gerar incoerência. A cliente vai se sentir decepcionada, a cliente vai se sentir frustrada. É exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer frustração, a gente não quer decepção, a gente quer animação, a gente quer compra, a gente quer venda, a gente quer uma cliente leal. A gente quer que a cliente pense na sua marca como número 1, como top of mind. Tá? É isso que a gente quer quando se trata da sua marca. Consequentemente, é muito importante que você tenha um estilo meio que de assinatura. E como é que vem essa assinatura? Como é que a cliente ela vai perceber a sua marca sem ter que dizer o nome? Através da repetição de elementos, repetição de fontes, repetição de cores, repetição de qualquer coisa, repetição até de produto. A gente pega o Alexandre Pavão, então, que é um designer que faz bolsas autorais, né? Outro dia eu tava num bar com alguns amigos e eu vi uma bolsa e eu vi uma mulher passando
como a bolsa do Alexandre Pavão. E eu sabia que aquilo era Alexandre Pavão. Eu sabia, eu tinha certeza. E eu nem vi o logo assim. Por quê? Porque o Alexandre Pavão, desde o início da marca, utiliza alguns elementos de repetição. Então, essas cordas de construção, essas argolas, essa coisa um pouco mais imponente, um pouco mais diferenciada, a gente consegue perceber essa repetição muito nítida. Aqui você pode repetir o que você quiser. Se a identidade da sua marca for baseada no produto, sem problema nenhum, você fica repetindo certos produtos e você comunica isso para o seu público também. Quando a gente está falando de identidade de marca, a gente pode formar a identidade da marca de diversas formas, de diversas maneiras. Tem um vídeo aqui no canal só de identidade de marca, é um dos primeiros vídeos que tem aqui no canal, na verdade. Eu vou deixar ele aqui linkado para vocês darem uma olhada também, tá? E é importante ressaltar que a criatividade, essa coisa bonita, essa coisa estética, essa coisa, por muitas vezes, da inovação, só vai conseguir ser formada quando tem uma estratégia, quando tem uma consistência por trás, tá? Então, você tem que ter muito bem definida a personalidade da sua marca, a identidade da sua marca. Porque senão vai acontecer o que eu falei no início. Você vai atirar para todos os lados e você não vai atingir absolutamente ninguém. Então você tem que ter um tom de voz muito bem definido. Como é que você vai se comunicar com a sua audiência? Quais serão as palavras-chave que você vai usar na sua audiência? Como que vai ser, por exemplo, os tipos de post que você vai fazer no Instagram, no TikTok? Como é que vai ser o seu site? Tudo isso tem que ter coerência. Como é que vai ser sua embalagem? Sabe? Você tem que definir uma paleta de cor, você tem que definir uma estética de foto, você tem que definir um universo no que se trata de coisas além de associações de marca. Então, uma marca que a gente está trabalhando aqui, uma das associações é cinema, é museu, é arte, é essa coisa mais criativa, essa coisa um pouco mais culta, mais cultural de fato. Consequentemente, todas as campanhas e todas as inovações que a gente fizer com essa marca vão ter a ver exatamente com isso. Porque não adianta eu ser uma marca cultural e eu, sei lá, fazer uma parceria com, sei lá, com uma marca, com um negócio extremamente divertido, sabe, como McDonald's. Não faz sentido aqui. E quando a gente está falando de marca, a gente está falando sobre inovação, sobre a gente estar sempre à frente do que está acontecendo, porém sempre mantendo essa fundação, essa consistência e essa coerência para que você não se perca no meio do caminho. Porque se você se perder no meio do caminho, a sua consumidora vai se perder no meio do caminho. Consequentemente, você não vai vender, tá bom? E como que você vai fazer isso? Mais uma vez, uma lição de casa, é óbvio, né? Primeiro passo, você vai definir a personalidade da sua marca. Então, você vai definir alguns adjetivos que vão estar sempre presentes na sua marca e você vai definir alguns sentimentos que você quer gerar com a sua marca. Então, sei lá, adjetivo, você pode pegar o Big Five, tá? O Big Five, entusiasta, ousado. Então, moderno, excêntrico, inovador e extrovertido. Quais sentimentos você vai gerar na consumidora final? Independência, modernidade, inovação, diversão, entretenimento. E os seus conteúdos, todos os pontos de contato vão estar exatamente gerando esses sentimentos de acordo com esses adjetivos. Em relação ao que se trata da comunicação visual, como é que você pode transmitir isso na comunicação visual, nos vídeos, nos posts, na embalagem, na comunicação verbal, no que se trata de, sei lá, de pós-venda, de e-mail marketing e por aí vai. O segundo passo é você escolher uma estética visual. Então entra no Pinterest, entra no Cosmos, separa umas 2 horinhas aí e fica procurando referência, muita referência, tá? Que você acha que vai ressoar, que tem a ver com a sua marca. E para tornar a vida de vocês mais fácil, então quais são realmente os pontos aqui no que se trata de iluminação, no que se trata de utilização de cor, no que se trata do design em si, né, no estilo de design, você pega todo esse moodboard que você criou, essa comunicação visual, essas referências, você coloca no ChatGPT. Você vai colocar o seguinte prompt. E você vai colocar o seguinte prompt. Oi, chat. Eu gosto de dar oi, porque vai que uma hora os robôs dominam as coisas. Eu dou oi. Oi, chat. Tudo bem? Preciso que você me dê certas informações sobre esse moodboard aqui. Qual a estética geral, qual o estilo de foto, qual o estilo de iluminação, qual o estilo de edição e como eu posso replicar isso na minha marca de roupas com o público-alvo tal. Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar absolutamente tudo mastigado.
e você começa a replicar isso nos seus conteúdos e nos pontos de contato, tá bom? Você pode também, no terceiro passo, criar certo manual, só para você ter sempre ali, para você ter certeza que você está no caminho que você propôs que a sua marca estivesse. Então você vai pegar esse manual sempre que você estiver um pouco em dúvida do que fazer. E, além disso, você vai pegar esse manual para ter certas ideias também, tá? De campanhas, de eventos presenciais que você pode fazer, de outras estratégias que você pode utilizar na sua marca. E não menos importante, você vai aplicar isso em todos os pontos de contato com a sua consumidora. Isso daqui, gente, é uma das coisas mais importantes que você vai fazer. Tudo tem que ser coerente. Tudo tem que ser consistente. Tudo, absolutamente tudo. Prezem por isso, por favor, pelo amor de Deus. E depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Você vai me mandar. Você vai mandar lá no Instagram da agência, tá? @marloagency, que vai estar aqui na descrição também. Eu dou uma olhada no que você fez, a gente conversa, eu te dou uma orientada, assim, básica para saber os próximos passos. E é óbvio que a Marlo faz tudo isso para vocês também, tá bom? A nossa premissa aqui é realmente alinhar estética com estratégia. Então a gente vai deixar a sua marca linda, a sua marca bonita, porém sempre de forma estratégica, porque não adianta ser só bonita, né? Não adianta. Não adianta. É um passo muito importante, mas não adianta ser só bonita. Então a gente alinha estratégia também. Se você tem interesse em garantir uma análise de marca personalizada, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição. Você preenche um formulário rapidinho de criação ou recriação de marca, porque a gente também cria uma marca do zero. A gente entra em contato com vocês, vocês fecham negócio com a gente fecha negócio com vocês, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz e é isso. Tchau!